E aí, como é que você tá? Tranquilo? Meu nome é Júnior, eu sou um dos criadores desse canal e do site mentedeconscurseiro.com, junto do meu amigo Diego. Opa, tudo bem contigo? E aqui no canal e no site temos o objetivo de ajudar o maior número de concurseiros que for possível. E hoje a gente quer abordar aqui com você um tema que veio lá de uma conversa que a gente teve com um inscrito lá pelo nosso Instagram, @mentedeconscurseiro_oficial. Esse inscrito estava tendo alguns bloqueios nos estudos, então separamos aqui 5 dicas sobre como lidar com bloqueios de estudo. Mas antes da gente entrar no tópico principal aqui, algumas coisas. Primeiro, já vou pedir para você deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no canal. Segundo, aproveitando que a gente está falando de mensagens dos inscritos lá no Instagram, o ritmo de vídeos esse mês está um pouco diferente e tudo isso tem a ver justamente com um pedido que a gente recebe lá no Insta. A gente recebe já faz um tempo um pedido em especial por lá, no Instagram, e finalmente a gente está conseguindo preparar aqui isso que a galera pede pra gente. Muito em breve vocês vão saber o que a gente está preparando por aqui, beleza? Tem coisa boa vindo por aí, então é só aguardar. Combinado? Dito isso, bora então para as dicas. Beleza, bora começar aqui então. E a primeira dica para a gente evitar o bloqueio do estudo é justamente a identificação desses bloqueios. Identificar a origem dos seus bloqueios de estudo é crucial. Isso porque, na maioria das vezes, a gente acaba enfrentando dificuldades sem sequer perceber a origem. Por exemplo, quantas vezes você já se viu tentando estudar e de repente você percebeu que a sua concentração simplesmente não estava mais ali? Isso acontece com todo mundo, e é nesse momento que a gente precisa aguçar essa nossa autopercepção, né, digamos assim. Então, quando isso acontecer, preste atenção nos sinais, tenta prestar atenção nos momentos que os seus pensamentos, eles parecem estar mais lá para a morte da bezerra do que para o estudo, por exemplo. Ou quando a leitura de alguma apostila ou algum PDF começa a se tornar uma tarefa mais difícil do que deveria. Nesse momento, tenta entender os porquês disso, tenta entender os gatilhos que desencadeiam tudo isso. Procure analisar para você descobrir quais são os indicativos que podem estar interferindo no desempenho, né, dos seus estudos. Então tenta parar para analisar se por trás, às vezes, dessa dificuldade existe algum tipo de bloqueio emocional ou algum tipo de bloqueio mental. Às vezes, preocupações pessoais, ansiedades ou mesmo até experiências passadas, né, podem acabar influenciando diretamente nos nossos estudos. Então, a identificação do problema é o primeiro passo rumo à solução, né, desses mesmos problemas. Portanto, a primeira dica que a gente vai te dar aqui é que você reflita sobre esses momentos, sabe? Para que você se questione sobre o que pode estar causando essa sua desconexão com os estudos. A autorreflexão é realmente uma aliada muito poderosa nesse nosso processo de estudos. Ao entendermos as origens dessas nossas dificuldades, fica bem mais fácil para a gente conseguir traçar estratégias mais eficientes para superar cada uma dessas dificuldades. Então, tenta se atentar aos sinais, esteja com a mente aberta para você se conhecer melhor. E dessa forma, você já vai estar um passo à frente nessa sua jornada rumo à aprovação em concursos públicos. Então, essa seria a dica. Bora para a próxima. Dica número 2: use organização e planejamento como ferramentas para evitar bloqueio no estudo. Certamente você já se sentiu sobrecarregado diante de uma grande quantidade de conteúdo para estudar, certo? Agora, imagina você se deparar com tanto conteúdo e ainda tentar estudar de forma desorganizada ou sem planejamento. Difícil, certo? A desorganização, nesse caso, pode se transformar em um bloqueio mental, dificultando assim o acesso ao conhecimento, sabe? Tanto a organização quanto o planejamento são essenciais na rotina de qualquer concurseiro. A organização, de uma forma geral, não apenas facilita o acesso ao material de estudo, mas também proporciona uma sensação de controle e clareza, beleza? Então vamos agora para a dica número 3. Evite a procrastinação ao identificá-la como um bloqueio de estudo. A procrastinação ela pode se tornar um bloqueio sério para os nossos estudos. Às vezes é mais fácil a gente ficar adiando tarefas, né, do que a gente encarar aquela montanha de conteúdo de estudo, né, que a gente vai ter pela frente. O que muita gente não percebe é que por trás desse adiamento, né, do estudo podem estar escondidos ali bloqueios emocionais ou simplesmente um medo do fracasso. Assim como a gente falou ali na primeira dica, identificar as raízes, né, desse problema é essencial para a gente conseguir combater essa procrastinação de uma forma mais eficaz. Porque assim, quando a gente procrastina, muitas vezes é porque tem alguma coisa que impede a gente de enfrentar o estudo naquele momento. Aí pode ser por receio de não entender determinado conteúdo, pode ser por medo da gente não atingir, às vezes, as nossas próprias expectativas, ou simplesmente por um cansaço mental. Seja como for,
a procrastinação ela acaba se tornando um mecanismo de fuga, né, para a gente. Então, entender essa relação é crucial para a gente conseguir quebrar esse ciclo e retomar o controle sobre a nossa rotina de estudos. Então, para combater a procrastinação, tente usar métodos que vão desde a gestão do tempo até técnicas de recompensa, sabe, que podem transformar o ato de estudar em algo mais prazeroso e até mais motivador para você também. Aí, o que você pode fazer, por exemplo? Você pode estabelecer metas diárias que são claras, ou seja, defina tarefas específicas a serem alcançadas a cada dia, mantendo o foco e evitando a procrastinação. Tenta utilizar também a técnica Pomodoro. Divida o tempo de estudos, né, em bloco de estudos focados, que não podem ultrapassar 90 minutos. Isso é importante. Aí você intercala esses blocos focados de estudo com pausas curtas. Isso vai aumentar a sua concentração e vai diminuir a propensão à procrastinação também. Outra coisa que você pode fazer, tenta eliminar distrações. Por exemplo, desligue notificações do seu celular, desinstale às vezes as redes sociais no momento dos seus estudos e qualquer outro elemento que possa estar desviando a sua atenção durante os estudos, você tem que tirar da sua frente, você não pode deixar perto. Então, com isso você vai conseguir otimizar o seu tempo e vai minimizar as procrastinações. Beleza? Então, próxima dica. Então, vamos agora para a dica 4, que é não tenha medo de errar. O medo de errar pode ser um bloqueio para os seus estudos. Essa dica aqui meio que se liga com a dica anterior, mas ela é tão importante que vale dar um destaquezinho a ela aqui. Esse sentimento de medo, que muitas vezes surge de resultado de bloqueios emocionais que a gente consegue identificar com o que a gente falou lá na primeira dica, esse medo ele pode acabar se tornando um obstáculo considerável, né, para o progresso dos nossos estudos. E é essencial que a gente use estratégias para superar esse medo, porque, afinal de contas, errar faz parte do processo de aprendizado. E compreender como lidar com esse receio é fundamental para a nossa jornada de preparação para concursos públicos. O medo de errar é algo que pode paralisar a gente, fazendo com que, às vezes, a gente até evite fazer questões de provas anteriores, por exemplo. Tudo isso por conta do medo de errar. Mas aqui é que está o ponto crucial. Errar, nesse caso, não é ruim, mas sim uma oportunidade de aprendizado. Na real, só é possível a gente conseguir aprender as matérias do nosso concurso, a gente só conseguir começar a acertar as questões, a gente saber também como lidar com as bancas examinadoras e ser aprovado em um concurso público errando bastante. A verdade é essa. Quem não erra, não passa em concurso público. O que a gente deve fazer é entender os porquês dos nossos erros para que a gente consiga começar a refinar cada vez mais os nossos estudos. Ao entendermos que errar não é uma falha, mas sim uma oportunidade de crescimento, a gente fica cada vez mais próximo de uma preparação mais eficaz e da nossa tão sonhada aprovação. Então, da próxima vez que você hesitar por medo, né, de cometer algum erro, tenta se lembrar de que cada erro é um degrau a mais na sua escada para aprovação, beleza? Então, agora vamos para a próxima dica. Dica número 5. Use uma variedade de métodos de estudo para evitar um bloqueio mental. A gente que estuda sabe que a monotonia pode acabar se tornando um bloqueio para a gente, o que pode tornar a nossa jornada de estudo meio cansativa ou desmotivadora. Então, nesse sentido, a repetição constante de uma mesma abordagem de estudo pode transformar a experiência em algo monótono, sabe? A rotina, por mais necessária que seja, pode se tornar um obstáculo, sabe? Isso quando se trata de manter o entusiasmo e a concentração. E é aqui que entra a variedade de métodos de estudo, justamente para evitarmos uma possível monotonia. E a variedade não é apenas uma forma de quebrar a monotonia, mas também uma estratégia para estimular diferentes áreas do cérebro. E isso vai fazer com que você aprenda de forma mais eficiente. Então assista videoaulas, leia apostilas, faça muitas questões de provas anteriores e o que mais você conseguir pensar para variar os estímulos no estudo. Afinal, quando a abordagem de estudo se torna previsível, o nosso cérebro pode resistir. A variedade de métodos e estímulos, por outro lado, mantém a mente flexível e receptiva ao aprendizado contínuo. Bem, pessoal, por hoje é isso. Essas foram as dicas. Espero que elas tenham te ajudado. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu like aqui embaixo, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e também de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Um abraço e até a próxima.